E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, gosta de conteúdo de jogos para celular, né, mobile, só se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Eu vou trazer conteúdo aí, tô sempre trazendo de novos jogos, não só de King of Fighters. Tem conteúdo sobre Bleach, tem conteúdo sobre Brawl Stars, tem conteúdo sobre o novo jogo da SNK. Tem muitas coisas chegando aí também novas, né, novos jogos. Então se você gosta, se inscreve, ativa o sininho para ficar ligado quando vier esses jogos. E se você já é inscrito, deixa o like, né? Deixa o like de qualquer forma, mas se você é inscrito, deixa aí o like e eu agradeço bastante a força que vocês dão aí, beleza? Então vamos pro conteúdo, que é essa Fight Soul aqui chamada War God. Então, o nível 1 dessa Fight Soul diz o seguinte, esse texto é um pouco maior, mas vamos embora. Então, quando começa a batalha, né, e também todo turno ímpar, o personagem que tiver com essa Fight Soul vai colocar um efeito, né, em um personagem do oponente, um personagem aleatório do oponente. Esse efeito, né, esse debuff, né, que eles chamam aqui de God Influence, né, a influência divina, né, esse efeito faz o que? Diminui o tamanho do personagem. Vocês devem ter percebido, né, fica... Quando se joga contra personagens, contra times que tem algum personagem com essa Fight Soul, diminui o tamanho do personagem, né? Fica pequenininho. E o que isso faz? Diminui 15% a defesa. Também diminui 15% a resistência a dano, né? O res rate, né? Que é bastante. E diminui também 15% o dano que esse personagem causa. Então o efeito é muito forte, diminui 15% de defesa, res rate e damage, né? Dano, resistência a dano e defesa. É puxado, mas é aleatório e é um turno sim, um turno não, beleza? Mas mesmo assim é uma Fight Soul cujo nível 1, né? E por isso eu uso ela. Eu considero muito bom, né? Então se você não tem muito como subir as suas Fight Souls, né? Não tem muito recurso, essa é uma Fight Soul no nível 1 já vai ajudar bastante. Beleza, então vamos pro nível 2. Quando a batalha começa, aumenta o crítico, né? A taxa de crítico, ou seja, a possibilidade desse personagem critar em 15%, e isso é por toda a batalha, né? Isso não é só um turno sim, um turno não. Ele deixa bem claro que esses 15% extra de possibilidade de crítico é para a batalha inteira. Então vamos lá. O primeiro nível é muito bom. O segundo nível é ok. 15% é bom, mas é muito recurso para chegar até aqui. Beleza, vamos ver então se no terceiro, quarto e quinto nível vale a pena. Bora lá. Então no terceiro nível, de novo, começa a batalha, né? No começo da batalha, todo effects are increased by 30%. Todos os efeitos dessa Soul, né, aumentam para 30%. Quais são os efeitos? Esses efeitos negativos, 30 vai tirar de um oponente 30% de defesa, 30% de res rate, 30% de damage, de dano e de resistência a dano. Então é mais forte ainda, amplifica muito, 30% é bizarro, né? É muito bom. E também vai aumentar 30% de possibilidade de crítico, né? 30 já é bem legal, 15, né? Como eu falei, mas 30 é legal. Então nível 2 dessa Fight Soul não é grande coisa. Já o nível 3 faz com que a Fight Soul seja bem melhor. Tá? Legal, então vamos ver o quarto.
Dano de ataque normal e de skill aumenta em 60% contra os inimigos que tiverem com aquele efeito. Então, aumentar em 60% o dano de ataque normal é a mesma coisa que faz a passiva do Kensu, Dragon Kensu, né, do API 15. Mas o problema aqui é que é só contra um personagem. Esse personagem aleatório que ficar com essa influência, né, esse efeito negativo. Então, de novo, o ataque é alto. E, por exemplo, se você põe isso daqui no Kensu, no Dragon Kensu, que eu estou comentando, que já ganha 60%, e cuja skill e o ataque normal são muito fortes já, pode ser interessante, mas é circunstancial, vamos dizer assim, entendeu? Então, de repente, se você não tem muito recurso, ou não tem um personagem que vai se beneficiar tanto disso, por exemplo, o Xion talvez se beneficie bastante também, aí eu diria que primeiro invista em outra Fight Soul pro nível 4. Manjou? Legal. Então vamos ver se o nível 5 vale a pena a gente gastar o nível 4, etc. Nível 5 é o seguinte. A partir do terceiro turno, do terceiro round, Get War God Arrival Effect. Então vai adicionar um efeito chamado a chegada divina, ou chegada de Deus, sei lá. E esse atributo é pro seu próprio personagem, né? Aquele que tá com a Fight Soul. É um buff, né? Ele dá um debuff, né? Para um oponente aleatório, como a gente viu. Mas no quinto nível, a partir do terceiro turno, então não é desde que a batalha começa, o que é um pouco ruim, né? Então você tem que pensar se esse personagem vai sobreviver 3 turnos, né? Mas a partir do terceiro turno, o tamanho do personagem vai aumentar. Então vocês também podem ter visto, né, em batalhas pessoas que usam essa Soul e subitamente, depois de alguns turnos, 3, o personagem simplesmente aumenta, né? Como aumenta, por exemplo, o Nightmare Gizzy, ou o próprio Gizzy, ou o Haumaru, né, com as Max, eles aumentam o tamanho deles. Então você fala, pô, mas como é que o Oswald aumentou? Bem, assim é como ele aumenta, né? Precisa ter essa Fight Soul. Tá, e o que faz esse buff, além de aumentar o tamanho do personagem? Aumenta 20% do ataque, 20% da defesa, 20% do dano total, que é melhor que ataque, eu sempre lembro isso, e 20% de resistência a dano. Então é um buff bem substancial. E vai durar toda a batalha, né? Então esses aumentos, né, vão durar toda a batalha. Além disso, vai restaurar 30% do HP imediatamente, ou seja, chegou no turno 3, vai ocorrer essa mudança, esse buff, e o personagem vai restaurar 30% do HP. The effect will not be triggered if a transformation or death effect in round 3. Então nesse caso aqui ele só está dizendo que isso não vai ocorrer caso exista outro tipo de efeito, por exemplo, um efeito que do personagem, por exemplo, está morto ou alguma coisa assim, né? E depois volta no outro turno, sabe? Esse tipo de coisa. Então esse tipo de efeito pode fazer com que isso não seja acionado, né, nesse turno. Beleza, então mas aí não tem nada dizendo que no próximo round, por exemplo, ele não acionaria. Então é só no turno que isso ocorreu, né? Que, por exemplo, a Athena morreu e voltou, o Oswald morreu e voltou, o Xion morreu e voltou, a Guenico fez out, alguma coisa ocorreu, né, do segundo para o terceiro turno, que não vai ativar isso daqui, mas aí, obviamente, no próximo turno já ativa. Então é isso. Essa é a Fight Soul. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. E eu uso essa Fight Soul no meu Kyo. É uma Fight Soul que porque eu só tenho ela no level 1, né? Então qualquer personagem da linha de trás
quer dizer, qualquer personagem, na verdade, é bom o suficiente. Na linha de trás é porque você pode ter mais turnos, né? Supostamente eles vão sobreviver mais turnos e aí vai poder dar esse debuff, né, a cada turno ímpar por mais tempo, né? Basicamente por causa disso. Mas qualquer personagem poderia supostamente usar essa Fight Soul. Depois, como eu disse, quando você põe, por exemplo, nível 4, aí tem alguns personagens, como eu disse quando eu cheguei no nível 4, que poderiam se beneficiar mais ou menos. Mas não é uma Fight Soul que seja feita para um tipo específico de personagem, é isso que eu quero dizer. Beleza? Então eu espero ter dado uma luz de como usar. Também deixado claro o que faz a Fight Soul e o que vale a pena, o que não vale, com custo-benefício. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o like. E a gente se vê na próxima. Abraço.